Olá, seja bem-vindo. Bom dia, Jacareí, está no ar. Agora são 9h01 e você acompanha a partir de agora as principais notícias da nossa cidade. E a gente começa o jornal trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados, até o momento, 26.788 casos de Covid-19. Desse total, 25.960 pessoas já se recuperaram, mas ainda aguardam o resultado do exame 6.319 pessoas. E já são, infelizmente, 805 vítimas da doença aqui na nossa cidade. Em relação ao tratamento hospitalar, são 11 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 2 internações, sendo uma em UTI. E dos casos suspeitos, são 9 internadas e, até o momento, 2 permanecem na UTI. Somados, os números representam 12% de ocupação em leitos de UTI e 17% em leitos de enfermaria. Sobre a vacinação, já foram 387.335 doses aplicadas, ou seja, que representa aí 81% da população geral que tomou a primeira dose da vacina e 76% da população que já completou o esquema vacinal com a primeira e segunda doses ou com a dose única. E ainda outras 21.549 pessoas receberam a dose reforço. Lembrando que essas informações são disponibilizadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, aqui no Jornal do Bom Dia Jacareí. Amanhã é dia de sessão ordinária e, por isso, nós estamos recebendo o jornalista Rodrigo Vieira, da Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal. Rodrigo, muito bom dia para você. Bom dia a todos. A gente vai falar sobre os projetos que serão discutidos amanhã e demais trabalhos aí dos vereadores aqui na Câmara. Vamos começar pelo projeto de lei do Executivo do nosso prefeito Zéia Santana, que traz aí algumas regras para o funcionamento de adegas. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que esse projeto muda para os estabelecimentos, Rodrigo. Pois é uma medida do prefeito, né, que visa aí dar orientação para o funcionamento dessas adegas aqui no município. Ela faz uma distinção de adegas e bares e restaurantes, especificamente. Nesse caso, o prefeito sugere a fixação de cartazes, né, para que não haja consumo de bebida alcoólica dentro do estabelecimento e também no entorno, a 100 metros do estabelecimento, né, no entorno de 100 metros, praças e vias públicas. Assim também ele prevê também orientar esses clientes para que não consumam bebida alcoólica nesses locais e, se houver o consumo de bebida, se o cliente, no caso, ele se recusar a fazer, não quiser, né, consumir a bebida alcoólica, o proprietário ele pode acionar a Guarda Civil Municipal para fazer a autuação dessa pessoa, né? O estabelecimento aí, nesse caso, além disso, ele vai ter que também instalar um sistema de monitoramento de câmeras. E isso ele vai ter um prazo até o fim do ano, né, para fazer essa alteração, para colocar esse sistema em funcionamento, para que, caso ocorra alguma notificação e a vigilância faça uma autuação ou faça alguma vistoria no local, essas imagens possam ser disponibilizadas para a prefeitura para que elas façam análise e indicação da ocorrência, né? Então, os estabelecimentos eles terão um prazo até o fim desse ano, até o dia 31 de dezembro, para fazer essa modificação, no caso da implantação das câmeras. E quem descumprir, né, os estabelecimentos que descumprir essa regra, a primeira incidência vai ter uma multa de R$ 3.614,50. No caso de reincidência, né, no caso da segunda multa, ela é em dobro. No caso da terceira, ela é 3 vezes mais, seria? Não, a multa em quádrupla no caso da segunda reincidência. A interdição aí depois, no caso de terceira reincidência, é feita uma interdição do local, né, ou atividade em caso de... E a cassação do alvará de funcionamento no caso aí da quarta reincidência.
Então, tem uma sequência, tem uma ordem crescente de responsabilização. E lembrando que esse projeto será discutido, né, e assim que for aprovado, aí vai entrando em vigor essas regras. A partir da data da publicação da lei, que provavelmente ainda deva ocorrer no boletim oficial ainda dessa semana, no máximo da próxima, até porque os estabelecimentos com o prazo até dia 31 de dezembro, essa lei precisa vigorar o mais rápido possível, né, para que os estabelecimentos tenham a possibilidade de ter um tempo suficiente para poder fazer essas adequações, principalmente no que diz respeito à instalação das câmeras. Para ficarem de acordo aí com a lei. A gente já volta com você, Rodrigo, para falar sobre os demais projetos, mas agora a gente vai falar que o governo do estado está custeando obras de repavimentação ali na Avenida Lucas Nogueira Garcês, uma das principais vias da zona oeste daqui de Jacareí. A estimativa é entregar a obra no início de 2022. Uma das principais vias da região oeste de Jacareí está passando por um processo de repavimentação. A obra na Avenida Lucas Nogueira Garcês está sendo realizada com recursos do governo do estado, com orçamento previsto de aproximadamente 7 milhões de reais e com estimativa de entrega para o primeiro semestre de 2022. A Lucas estava com a infraestrutura defasada, bastante esburacada, então essa revitalização vai trazer um conforto maior para a população que tanto está no entorno da Lucas, quanto utiliza a Lucas para acessar a antiga Dom Pedro e a rodovia Presidente Dutra. Além do asfalto, as calçadas também precisam de manutenção. Muitos trechos estão esburacados. Este, por exemplo, onde nós estamos, elas nem sequer existem e falta espaço para as bicicletas. A estimativa do governo é justamente resolver esse problema e começar a segunda fase da obra ano que vem. Ano que vem a gente licita, então no segundo semestre do próximo ano e início de 2003 a gente executa a obra da ciclovia ao longo de toda a Lucas Nogueira Garcês. Já o projeto de interligar as avenidas Lucas Nogueira Garcês e Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco está em processo de negociação junto ao Ministério Público e à Defensoria. A obra, que será custeada com recursos do Banco de Desenvolvimento da América Latina, conhecido como CAF, será de grande importância, pois pretende criar uma alternativa para o jacariense que precisa transitar dentro da cidade sem a necessidade de pagar o pedágio, ligando a Zona Oeste e a Zona Leste por uma única avenida paralela à Dutra. A gente acredita que devemos fechar no primeiro trimestre um acordo com o Ministério Público para conseguir liberar essa obra. Então, a execução dela, fechando no primeiro trimestre, sai esperando as licenças ambientais, processo licitatório, em 2022, final de 2022, início de 2023, para começar as obras. Uma obra que vai fazer total diferença na vida da população que vive nessa região aqui da cidade. A gente volta aqui agora para a nossa conversa com o Rodrigo Vieira, que é jornalista aqui da Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal. Estamos conversando sobre os projetos que serão discutidos amanhã. Rodrigo, vamos falar agora sobre um projeto de lei do Legislativo, de autoria do presidente da Casa, Paulinho dos Condutores, que é um projeto que faz algumas alterações sobre os eventos realizados pela Academia Jacariense de Letras. Quais são essas alterações? Então, o Paulinho ele faz uma alteração na Lei 5.901 de 2014 e ele inclui 3 eventos no calendário de eventos oficiais do município que são realizados pela Fundação Cultural de Jacareí. São esses os eventos: o Festival dos Sonetos Chave de Ouro e o concurso literário de Jacareí, o Troféu Jacaré e o Troféu Jacarezinho, que são os eventos que já são realizados pela Fundação Cultural e agora vão fazer parte do calendário de eventos oficiais do município. Eu conversei com o Paulinho agora há pouco, ele me disse que é o autor do projeto, ele me disse que essa medida visa a dar um poder maior da Fundação de realizar, de organizar os eventos, né, de dar mais funcionalidade a esses eventos que já são realizados pela Fundação e tem um espaço maior para a condução do trâmite burocrático que é realizado na Fundação para a organização desses eventos. Eu falo de licitação, de trâmite de documentos para formalização e execução de cada um desses eventos que já são realizados pela Fundação. Ele falou que
quando você colocando esses eventos no calendário oficial, você já tem uma estimativa da data de quando esses eventos serão executados, serão realizados. Isso, portanto, vai dar uma agilidade, uma tranquilidade maior para a fundação na hora de realizar esses organizar, eventos. né? Até mesmo para poder fazer a avaliação dos trabalhos, né, que vão concorrer, das obras que concorrem a esse festival, não é? Exatamente. Perfeito. A gente já volta para falar sobre os demais trabalhos, os demais projetos que serão discutidos amanhã com o Rodrigo, mas agora a gente vai avisar vocês aí de casa que a Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está com inscrições abertas para o processo seletivo de agentes de desenvolvimento infantil e professores. A inscrição deverá ser efetuada até o meio-dia do dia 7 de dezembro deste ano, exclusivamente pela internet, no site Metrópole Solucoins, sem o cedilha e sem a acentuação.com.br, da maneira como está aparecendo aí na sua tela, e mediante ao pagamento de uma taxa de R$16. O edital do processo seletivo está disponível no boletim oficial que foi divulgado na última sexta-feira. Você pode também conferir direto no site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br. E agora a gente vai falar sobre vacinação, sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19 que segue aqui na nossa cidade. E quem nos traz mais informações é a jornalista Larissa Sotero, que está ao vivo com a gente, direto do plenário aqui da Câmara. Larissa, qual que é o público que será vacinado hoje? Conta pra gente. Bom dia. Bom dia a você, Nayara. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, a campanha segue aqui na nossa cidade e vocês acompanham agora uma arte na sua tela para saber quem pode ser vacinado. Hoje, terça-feira, os maiores de 12 anos que por algum motivo não tenham recebido a primeira dose da vacina podem comparecer a um dos postos de vacinação. Quem tomou quem tomou a primeira dose de Coronavac no dia 9 de novembro deve retornar exclusivamente na UBS Central para receber a sua segunda dose. Quem tomou a primeira dose de Pfizer no dia 9 de novembro também deve retornar aos postos de vacinação, e quem tomou a AstraZeneca no dia 5 de outubro também deve procurar os postos de vacinação para então receber a sua segunda dose e completar o esquema vacinal. Hoje também tem aplicação de dose reforço, e essa é para os maiores de 18 anos que tenham tomado a segunda dose ou então a vacina de dose única no dia 30 de junho, o que dá o equivalente a 5 meses. Os atendimentos acontecem até às 17 horas em todas as unidades básicas e unidades municipais de saúde da família. E, claro, a UBS Central tem um horário estendido, lá o atendimento acontece até às 19 horas. Reforçando, quem for tomar Coronavac deve procurar exclusivamente a UBS Central. A documentação para tomar a primeira dose é documento de identificação com foto, comprovante de endereço e o CPF. Quem for tomar a segunda dose ou a dose reforço também precisa levar essa documentação e, claro, um indispensável cartão de vacinação. Todas as informações e os postos de vacinação você acompanha em jacareí.sp.gov.br e todas as dúvidas podem ser tiradas pelo telefone 156. Nayara, volto com você aí no estúdio. Isso aí. Muito obrigada pelas informações, Larissa. Não perca a sua vacinação, não deixe de tomar a sua dose, seja a primeira, seja a segunda ou seja a dose reforço. E você sabe o que é planejamento familiar? Planejamento familiar é um conjunto de ações que auxilia a planejar a chegada dos filhos e também o contrário, a prevenir a gravidez não desejada. O programa é um direito garantido por lei e é acessível por meio das unidades municipais de saúde da família em Jacareí. O número de nascidos em 2020 foi o menor em 26 anos. Foram 2,6 milhões de bebês. Os dados do Sistema de Informações de Nascidos Vivos, o SINASC, do Ministério da Saúde, apontam uma queda de quase 6% em relação ao ano anterior. Seja pelo receio da pandemia ou por alguma situação crítica, ter um planejamento para o futuro direciona na hora de pensar em família.
O direito ao planejamento familiar no SUS é garantido pela Lei Federal 9.263/96. O direito de todo cidadão, homem ou mulher, de ter ou não ter filhos. E aí, essa escolha, né, ela tem que ser informada, ele tem que entender, ele tem que ser aconselhado, né, sobre todos os métodos de concepção e contracepção, né, para poder fazer essa escolha adequadamente. A lei garante o acompanhamento como uma forma de ampliar o acesso de pessoas às informações, garantindo o exercício dos direitos reprodutivos. Então, as orientações são bastante divulgadas, né, porque a camisinha ela não protege só, né, contra a IST, né, o HIV, mas ela protege também contra a gestação não planejada. Então, a procura ela passa a ser maior quando a orientação é baseada na prevenção de ISTs também e o uso do preservativo. Segundo a Secretaria de Saúde, os postos atendem pelo menos 20 pessoas buscando o serviço. E por se tratar de uma demanda livre, não é necessário agendamento e tudo é feito diretamente no local. O psicólogo acolhe esse paciente em uma consulta, esse fluxo entre consulta médica, o acolhimento do enfermeiro e a psicóloga se dá de maneira muito rápida e em seguida o paciente ele passa pelo grupo do planejamento familiar. Os pacientes recebem orientações de todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos e que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, garantindo a liberdade de opção. Após essa participação do paciente no grupo, o paciente já é direcionado o formulário do paciente é direcionado para a central de regulação e de lá encaminha para o SIM, onde existe uma comissão de planejamento familiar. E é através dessa comissão que é decidido, né, conforme todo o formulário, se o paciente vai realizar o procedimento ou não da vasectomia ou da laqueadura. O serviço de planejamento familiar é feito de maneira individual por conta da pandemia e é ofertado em todas as unidades municipais de saúde da família. Isso aí, o direito de escolha previsto em lei. A gente volta aqui para a nossa conversa com o Rodrigo Vieira, jornalista da Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal. Estamos conversando sobre os projetos que vão ser discutidos amanhã durante a sessão ordinária. E agora a gente vai falar sobre um projeto de lei do Executivo, do prefeito Ezeias Santana, que altera uma lei complementar. Eu queria que você contasse para a gente quais que são essas alterações, Rodrigo. Então, é um projeto de lei do prefeito que altera o Código de Normas e Posturas e Instalações Municipais. É a lei complementar número 68 de 2008. Antes de a gente entrar no mérito, projetos que alteram a lei complementar 68, o Código de Normas, eles precisam de passar por duas discussões aqui na casa. Então essa é a primeira discussão, né? Provavelmente a segunda será na semana que vem ou na outra, mas o projeto diz respeito à perturbação do sossego, né? Então a multa vai aumentar. Vai passar de pouco mais de R$ 720 para mais de R$ 1.800 para quem for autuado, né, pela fiscalização que tiver relacionada ao sossego público. Lembrando que para esses casos, os estabelecimentos comerciais que têm entregadores, que têm prestadores de serviço, que façam entregas e que forem autuados pela fiscalização com a incidência de perturbação do sossego, com barulho, né? O proprietário do estabelecimento ele vai pagar uma multa de R$ 3.600. Salgado. O proprietário do estabelecimento é responsável pelo prestador de serviço, seja ele terceirizado ou contratado, seja ele direto ou indireto, um trabalhador direto ou indireto. Nesse caso da irregularidade, a fiscalização ela autua o objeto, né, que foi passivo da poluição sonora, e no caso de primeira reincidência, a multa é em dobro. No caso de segunda residência, a multa é em quádruplo, esse valor de 3.614 multiplicado por 4. No caso de terceira reincidência, a prefeitura pode interditar o estabelecimento ou a atividade.
né? E aí, após a interdição e havendo a quarta reincidência, a prefeitura ainda pode, num caso aí de, enfim, de extrapolar os limites, ela pode até cassar o alvará de funcionamento. Lembrando que para isso tudo existem recursos, existem prazos, né? As notificações, tudo respeitando o trâmite legal, enfim. É uma medida que a prefeitura tem, segundo o prefeito, para inibir os fluxos e as movimentações noturnas nesses lugares que vendem, né, enfim, bebida alcoólica, e tem muita aglomeração, fica muitas pessoas também lá, e isso é um problema, tanto na questão da perturbação do sossego, quanto em outras atividades correlacionadas, como eu acabei de dizer, né? Entregadores de moto, em residências, enfim, diversas atividades aí que inibem... Que façam essa poluição sonora. Exatamente, Então, comerciantes e todos, na verdade, a população inteira, ficar atenta a essa discussão, que será em 2 sessões, no caso. Sim, a primeira discussão é amanhã, né, a partir das 9 horas, e a segunda provavelmente na próxima quinta-feira, porque lembrando que quarta-feira, dia 8, é feriado da padroeira daqui do município. Então a sessão ordinária ocorrerá na quinta-feira ou na próxima semana, que é a penúltima sessão do ano. Perfeito. Rodrigo, a gente já volta com você aqui para a gente falar mais sobre os trabalhos dos vereadores aqui na Câmara Municipal, mas agora a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai conferir mais notícias sobre a nossa cidade, informações sobre o PAT e vai saber também sobre como as crianças estão se adaptando ao retorno aí às salas de aula. A gente volta já. Compridas e roupas longas, eu sou gestante com muito amor. Um bebê está para chegar, um bebê está para chegar. A doença é tão nova e o mosquito é tão velho. Dor no corpo e febre baixa e a pele Pergunta-se se é possível clonar a digital através da imagem de uma selfie para fazer uso nos leitores biométricos. Não, isso não é possível, por 2 motivos básicos. Primeiro, que a selfie ela não tem a nitidez necessária para fazer a leitura da impressão digital. E mesmo que isso fosse possível, que fosse possível através dessa imagem fazer a reprodução da digital de uma pessoa. Os leitores de impressão digital hoje em dia, eles têm, além da imagem da impressão digital, eles têm uma leitura de tecido vivo. Ou seja, a partir do momento que você introduz nele uma digital artificial feita de silicone ou de plástico, essa imagem não será feita a leitura dela, porque eles têm a capacidade de discernir um material sintético da pele humana. Portanto, continue fazendo suas selfies, dando paz e amor e o positivo, sem a menor preocupação.
Estamos de volta e a gente começa esse bloco conferindo um pouco dos trabalhos realizados pelos vereadores no momento legislativo. O primeiro trabalho da vereadora Maria Amélia, que enviou indicações à Prefeitura pedindo o programa Nosso Lugar ali no Jardim Emília, Zona Oeste, para que a praça da Rua Maria José Carvalho receba serviços de melhorias urbanas. Próximo trabalho do vereador Paulinho do Esporte, que enviou indicações à Prefeitura pedindo a operação tapa-buracos nas ruas Gilda Parente, ali no Alto de Santana, 2, no Campus do Jordão, cidade de Salvador, e na Avenida José Moreira, ali no bairro Parque Califórnia. Você confere agora o último trabalho do vereador Paulinho dos Condutores, que enviou indicações ao prefeito Isaías Santana pedindo o retorno da Guarda Civil nas dependências ali da Santa Casa. No documento, o vereador pede a presença da GCM 24 horas por dia no local. Lembrando que mais sobre os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. Agora são 9 horas e 27 minutos, a gente volta para a nossa conversa com o Rodrigo Vieira, jornalista aqui da Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal. A gente está conversando sobre o que será realizado aí durante a sessão ordinária. Na verdade, a gente já falou sobre 3 projetos, né, Rodrigo? A gente vai falar agora sobre um projeto de lei do Legislativo de autoria do vereador Edgar Sasaki, que fala aí sobre uma denominação de praça. Você podia comentar para a gente um pouquinho, por favor? Sim, é um projeto de denominação da Praça Dito Preto, né, o Benedito Emílias Dias. É um espaço público que está situado na rua Santa Isabel, número 11, lá no Jardim Didinha. O Dito Preto ele nasceu no dia 15 de março de 1943 em Itamã. Ele é mineiro de Itamonte e veio aqui para Jacareí e faleceu no mesmo dia, coincidentemente no dia 15 de março de 2015 aqui em Jacareí. Ele foi um pai de santo, né? A família toda de pai de santo, a mãe dele, pai de santo, ele era pai de santo, a irmã também é pai de santo. E além disso, ele foi um dos fundadores da escola de samba do Unidos Santa Helena. Então, uma justa homenagem, é um morador ilustre aqui da cidade que morou, né, muitos anos ali no Jardim Didinho. Será homenageado agora com essa denominação. Exatamente. E lembrando que também teremos um homenageado, né, numa sessão solene que vai acontecer no dia 2 de dezembro. Né, às 7 horas. Às 7 horas, que é o Sérgio Isper, que vai ser homenageado aqui na Câmara, mais uma sessão solene no dia 2 às 19 horas. Todos estão convidados, né, familiares, amigos, para prestigiar esse evento em homenagem ao Sérgio Isper. Perfeito, então já está dado o convite. A gente já volta com o Rodrigo para a gente fazer um resumão do que a gente conversou até agora dos projetos. Mas agora a gente vai informar vocês aí de casa que a região metropolitana daqui do Vale tem 5 das 13 cidades paulistas com maior taxa de homicídio por 100 mil habitantes. Nada menos do que 38% do grupo no topo da lista. O indicador leva em conta o número de pessoas mortas em homicídio doloso entre novembro de 2020 e outubro deste ano. Caraguatatuba, Pindamonhangaba e Guaratinguetá estão no topo do ranking estadual. Taubaté é a 7ª cidade do ranking e Jacareí, com taxa de 10,78, é a 13ª cidade da listagem estadual. A listagem total conta com 80 cidades paulistas com mais de 100 mil habitantes e foi feita pelo jornal daqui da região impresso, o Vale, com base nos dados oficiais da Secretaria de Estado da Segurança Pública. E o PAT está com oportunidades aqui na região. Quem nos traz mais informações é a jornalista Leilane Garcia. Leilane, bom dia. Quais são as oportunidades? Bom dia, Nayara. Bom dia a todos que nos acompanham. Hoje, então, nós vamos falar sobre oportunidades. O PAT, que é o Posto de Atendimento ao Trabalhador de Jacareí, está com vagas abertas, só ressaltando que diariamente essas vagas são divulgadas no site da Prefeitura e também pessoalmente lá no PAT. Então, algumas das vagas disponíveis hoje são controlador de acesso, vendedor interno, pedreiro, assistente administrativo e salva-vidas. Para que você conheça melhor essas vagas, é possível ir até o PAT, que fica no centro da cidade, na rua Barão de Jacareí, número 839.
ou também entrar em contato pelo telefone, que é o 3951-7943. Então, eu reforço que tem mais vagas disponíveis, além dessas que eu acabei de citar aqui para vocês. E para conhecê-las, para poder mandar o currículo, se cadastrar, pode então entrar em contato pelo telefone que aparece aqui na sua tela, que é o 3951-7943, ir até o PAT pessoalmente, que fica no centro da cidade, ou acessar o site da Prefeitura, que é o jacareí.sp.gov.br. Então, notícia boa, né, nesse momento de crise que o Brasil vive, a gente trazer novidades e informações sobre oportunidades de emprego. Nayara, eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada pelas informações, Leilane. Então, dá para ter oportunidade ainda de trabalho antes de acabar o ano de 2021. Então, é uma notícia muito boa mesmo. Ainda falando sobre essa questão trabalhista, hoje acaba o prazo para o pagamento da primeira parcela do 13º salário para os trabalhadores brasileiros com carteira assinada. Pela norma, a partir de 15 dias de serviço, o trabalhador já passa a ter o direito. Os aposentados e pensionistas do INSS também recebem esse benefício. Na primeira parcela do 13º, o trabalhador recebe 50% do valor total do seu salário bruto, sem nenhum desconto. A segunda parcela ela deve ser depositada até dia 20 de dezembro. E dessa parcela são descontados o imposto de renda e INSS, ou seja, ela é menor do que a primeira. E depois de quase 2 anos longe das salas de aulas, as crianças retornam às aulas presenciais e pais e professores passam aí por alguns desafios com essa retomada. Gustavo tem 8 anos de idade e, assim como muitas crianças, passou quase 2 anos trocando o ensino presencial com a companhia dos amigos na escola pelas aulas online. O Gustavo já estava com dificuldade, ele estava no primeiro ano, aí ficou quase 2 anos no online. Olha, pra gente foi um desafio muito grande, a gente que trabalha fora, eu com meu marido, então foi um desafio grande pra gente. Com a vacinação em dia, o governo do estado decretou a volta de 100% dos alunos na forma presencial. E aí chegou mais uma adaptação, do online para a sala de aula. O Gustavo, que estuda em escola pública, sentiu a diferença na hora de fazer as tarefas. Respira e faz. Quando tem um texto enorme, não parece uma bagunça também. Arranjar concentração novamente no formato presencial tem sido um desafio. Especialistas apontam que o abalo emocional das crianças impacta diretamente no interesse pela volta aos estudos. Cada criança reagiu diferente, né, conforme a pandemia. Então, tem crianças que são muito tímidas e ficaram mais tímidas ainda, e outras que são mais expansivas. E com o retorno à sala de aula, né, você vê que fica exacerbado todos esses sentimentos. Além disso, as desigualdades no acesso à internet e acompanhamento durante o período online de aprendizado causou diferentes tipos de defasagens, problemas que afetam diretamente o acolhimento dos professores aos alunos. A gente percebe que a maior parte dos alunos estão defasados, sim, na parte de alfabetização, e agora é hora de recuperar. Mas antes da gente recuperar a alfabetização, o mais importante é o acolhimento mesmo, para que depois eles sejam alfabetizados. A gente vê assim, que, em média, assim, o atraso cognitivo nas crianças está em torno de 2 anos. Então, a gente tem que ter muita paciência, muita colaboração com eles e tudo mais. Para a secretária municipal de Educação, voltar para o presencial é uma oportunidade de desenvolver atividades práticas que aproximam os estudantes. Então, vai ter continuidade no presencial. Tudo aquilo que se planejou que aconteceria quando se voltasse presencialmente, agora está acontecendo na prática. O Mãos à Horta, por exemplo, a parte das hortas nas escolas, pelo nosso setor de nutrição, e tem 10 escolas que estão no projeto junto com o Viveiro Municipal, agora na prática, com a mão na massa, já está acontecendo. Ela garante que o acolhimento socioemocional tem sido prioridade no sistema público de Jacareí. Então, eu posso dizer que desde a gestão de pessoinhas na área infantil dos pequenininhos até os maiores, está muito potencializada em termos de trabalho de acolhimento emocional. Apesar disso, as dificuldades de concentração e interesse continuam aparecendo no dia a dia dos alunos e pais que entraram novamente na rotina do presencial.
A melhor prática é trazer um ambiente adequado para estudo, né? Criar rotinas e horários de estudo, fazer com que esse tempo de estudo seja bacana, porque às vezes o pai reclama, tem preguiça de fazer a tarefa em casa, não está fazendo em casa e tudo mais. O sistema de recompensa sempre funciona para o cérebro de todo mundo, a gente sabe disso. Então, não pode ser atividades muito fáceis ou muito difíceis, tem que ser com um grau de desafio crescente, porque daí a pessoa ela conquista aquilo e isso libera um monte de hormônio bacana para o cérebro. Seguir essas dicas é só um bônus, pois, segundo os profissionais, a base para a adaptação dos alunos no formato presencial é a compreensão, tanto dos professores quanto dos estudantes. É a vida voltando ao normal aos pouquinhos, não é mesmo? A gente volta aqui para a nossa conversa com o Rodrigo Vieira, jornalista da Assessoria de Comunicação aqui da Câmara Municipal. A gente conversou durante o jornal sobre os projetos que serão discutidos durante a sessão ordinária de amanhã aqui na Câmara Municipal, né, Rodrigo? Vamos fazer, para quem está em casa, um resumão do que a gente conversou, por favor? Sim. Então, amanhã, a partir das 9 da manhã, né, serão apreciados, discutidos e votados 4 projetos, né? 2 de autoria do prefeito e 2 dos vereadores. O primeiro vai ser o projeto do vereador Edgar, que denomina a Praça Dito Preto. Aí na ordem já vem o projeto do presidente da Câmara, o vereador Paulinho dos Condutores, que inclui lá no calendário de eventos oficiais 3 eventos da Fundação da Academia Jacareense de Letras. O terceiro projeto, que é o projeto do prefeito, que fala sobre o funcionamento das adegas. E o quarto e último projeto, que é a primeira discussão da alteração da Lei Complementar 68/2008, que diz respeito ao Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais. Que fala sobre a poluição sonora. Exatamente. Perfeito. E também haverá sessão solene. Você pode fazer novamente o convite para quem está em casa? Sim, sessão solene na semana que vem, Nessa semana, dia 2. Desculpa, dia 2 de dezembro, a partir das 19 horas, sessão solene em homenagem ao senhor Flávio Wisper. Flávio Wisper, exatamente. Perfeito. Estão todos convidados. E lembrando que tem, antes da sessão, amanhã tem uso da tribuna livre com a Salete Grana, que é a presidente da Academia Jacareense de Letras, que vai falar a respeito desse projeto de lei do Paulinho, que inclui no calendário de eventos sociais. Ela vai fazer uso da tribuna por 15 minutos para falar sobre esse projeto. Legal, então terá a presença aí do pessoal da Academia Jacareense de Letras. Presidente amanhã. da Academia, Salete Granado, que é servidora aqui também da Câmara Municipal. Legal. Rodrigo, muito obrigada pela sua presença aqui no dia de falar sobre o resumo da sessão aqui no Jornal do Bom Dia Jacareí. A gente se vê numa outra semana. Obrigado, bom dia a todos. A gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia Jacareí. E pode acompanhar também todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais.